Olá, é uma alegria para mim falar com você, um grupo tão especial de pessoas que se dispõe a interferir em outras vidas. Talvez você não pare o tempo todo para ficar pensando nisso, do quanto Deus tem te usado e quanto a sua função, seu ministério é importante não apenas para a sua igreja. Nós estamos falando da maneira como a história vai terminar e Deus chamou você para interferir em uma vida. A gente tem um desafio enorme agora, enorme mesmo, porque nós estamos vivendo algo que nunca vivíamos e não dá para puxar de memória ou pela experiência o que fazer agora. De fato, não existe ninguém preparado para uma pandemia, nunca vivemos isso. Pensamos algumas coisas, se você está vivendo da mesma forma que eu, a gente faz alguns planejamentos de manhã para repensá-los à tarde. E a gente, assim, de fato, vivendo um dia de cada vez e pensando novas coisas, novas estratégias, novas abordagens. E a gente está pensando no outro, o que faz isso um desafio consideravelmente, incomparavelmente maior. Mas se você está aqui, se você está ouvindo, se você está reunido com esse grupo de pessoas, é porque Deus tem atuado fortemente no seu coração e você está permitindo isso. Estamos aqui para agir de fato com mais poder. Eu gostaria de conversar com você, trazendo algumas coisas agora para que você pensasse e buscasse poder para que essas coisas fossem realizadas. Eu estou com a Bíblia aberta aqui com um texto que me chama muita atenção. Livro de Êxodo, capítulo 19. A partir do verso 4, Deus diz assim, Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Assim, dessa forma Deus se expressa dizendo a maneira como Ele tirou Israel do Egito e o levou para um outro lugar, mas Ele não está enfatizando apenas a maneira como Ele leva. Aliás, Ele não está enfatizando apenas para onde Ele leva, Ele diz como Ele leva. Há uma ênfase muito importante, não apenas na Egito ou em Canaã, mas tem um ponto intermediário entre o Egito e Canaã fundamentalmente necessário para aquele que é chamado de povo. Por favor, atente porque eu vou te dizer. Quando eu olho para o deserto e penso no deserto para a minha Bíblia, ele chama muita atenção com alguma singularidade entre todas as suas evidências, a maneira como ela aparece. Deus tirou Israel do Egito e esse Israel que sai do Egito vai para o deserto. Não, ele não se perdeu no deserto. Israel foi levado para o deserto. Quando a mulher lá no livro de Apocalipse foge do dragão, Deus assegura, e assim como asas de águia, leva ela para o deserto também. João Batista, ao se preparar para a missão que abalaria o mundo, estava no deserto. Jesus, quando ele foi batizado e ao iniciar seu ministério, o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Você pode concluir em todos esses exemplos que o deserto é o local de Deus, é o local do preparo. O deserto é a quarentena de Deus. Atente, a gente para e pergunta insistentemente o que eu e você podemos fazer na quarentena. O que eu posso fazer? Os seus alunos estão perguntando o que fazer, mas quando eu olho para a Bíblia me chama a atenção de que a quarentena, o deserto, o não poder fazer as atividades comuns, não poder colocar o corpo para fora de casa, é o lugar do preparo. A quarentena de Deus, o deserto, não é o lugar de fazer, é o momento de ser. Todo o deserto é a transformação em outro ser. O Israel que sai egípcio da nação opressora se transforma nas 12 tribos do Senhor, nos encontros que ela tem com Deus no deserto. O ministério de Jesus é preparado a partir da sua entrega total, submissão e jejum no deserto. Aquela mulher que foge do dragão, ela está preparada depois, no final dos 1260 dias, para ser o remanescente depois que sai do deserto. É o deserto o lugar de preparo. O que fazer? O que fazer? Inspire pessoas a serem quando elas estão vivendo o privilégio de estarem isoladas. Por favor, atente para isso, nós não estamos presos em casa. Insista com isso com seus alunos. Eles não estão presos em casa. Eles estão protegidos em casa. E estar em casa com um dom que foi dado a eles, que não vai se repetir, o dom de ter tempo de preparo, tempo para ler, tempo para estudar,
tempo para se conectar. E 1 minuto a mais nessa possibilidade de tempo representa muita coisa que vão reverberar para o restante da vida deles. Que tal preparar concursos e estimulá-los a ler livros? A mergulhar no espírito de profecia, a pensar nas novas formas de se preparar mesmo, de se aperfeiçoar e, vou repetir, de se tornar um novo ser. Pense em você agora e algumas estratégias para fazer com que eles agora tenham o seu caráter aperfeiçoado. Você viu o que eu fiz aos egípcios, mas com você eu levei com asas de águia. O deserto é o local da proteção, de ficar perto, de ficar como águia embaixo ou sobre a asa e viver o cuidado. Eu queria sinceramente conversar com você sobre isso. Como os missionários nascem? Há uma pergunta que a gente tem que fazer sempre, de nós como missionários e o missionário para si mesmo. O missionário, um discipulador, é aquele que não consegue, atente, fazer com que as pessoas sigam a Cristo. Porque toda pessoa que decide seguir a Cristo, ela só decidiu quando ela comparou o Cristo que foi apresentado com aquele que apresentou. Os seus discípulos seguem você. Intencionam seguir a Cristo, mas eles seguem o Cristo que se viu em você. Assim, nessa proximidade com Cristo, devemos estimular as pessoas a orar mais e mais, mais e mais. Um programa de estímulo à oração agora é tremendamente necessário. Amigo, eu quero terminar dizendo isso para você e te encorajando a estimular pessoas a orarem, estimular pessoas a estudarem e aproveitar essa quarentena desértica de isolamento a se tornarem novas pessoas. Telefonemas são muito importantes agora. Contatos são muito importantes agora e não apenas mergulhar em redes sociais, mas transformar redes sociais em instrumentos de poder na mão daqueles que foram chamados para salvar. Quero orar por você e vou orar neste momento, onde você está, da maneira como você puder. Atente, se conecte com Deus, me acompanhe. Pai querido, Pai eterno, aqui estamos diante de um desafio gigante, mas cremos que o Senhor não nos chamou para coisas simples, nem para coisas possíveis. O Senhor nos chamou para desafios mesmo, impossíveis. E agora a gente pode plenamente saber daquilo que o Senhor é capaz. Pai, nos ajude a ajudar. Faça em nós, Senhor, que possamos, a partir dos nossos recursos, mãos, da nossa mente, da nossa boca, estimular pessoas a te buscarem mais agora estando em casa, a se prepararem mais estando em casa, a se conectarem contigo, Pai, agora e aprender e aproveitar o momento de estudar a Bíblia, de falar contigo, de se tornar aquilo que o Senhor quer que sejamos. Não sabemos o que vem por aí, mas sabemos que esse tempo que temos, Senhor, é um tempo de nos encher de Ti e que possamos, de fato, Senhor, cheios de Ti, fazer com que outras pessoas sejam também. E Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Fique com Deus.